Capítulo 4. A Lei Penal no Tempo. Tempo do crime. Para saber qual lei será aplicada ao fato criminoso, necessário determinar quando se tem por ocorrido o delito. O artigo 4º do Código Penal afirma que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O Código utilizou o princípio da atividade, que leva em consideração a prática da conduta e não a ocorrência do resultado. Por exemplo, se no dia 30 de novembro alguém coloca uma bomba em um navio e esta vem a explodir no dia 3 de dezembro, matando os passageiros, tem-se por ocorrido o crime na data em que se colocou a bomba. Tal determinação é importante, sobretudo, para a fixação da maioridade penal. Se no caso acima citado, um adolescente colocar a bomba e no dia seguinte completar 18 anos, terá a sua responsabilidade fixada nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não do Código Penal. Princípios da Lei Penal no Tempo. Primeiro, novatio legis incriminadora. A primeira hipótese trata da lei nova que torna típico o fato anteriormente não incriminado. Nessa hipótese, a lei penal é irretroativa. Segundo, abolitio criminis. Ocorre a chamada abolitio criminis quando a lei nova já não incrimina fato que anteriormente era considerado como ilícito penal. A nova lei, que se presume ser mais perfeita que a anterior, demonstrando não haver mais, por parte do Estado, interesse na punição do autor de determinado fato, retroage para alcançá-lo. Não há abolitio criminis se a conduta praticada pelo acusado é prevista na lei revogada, mas ainda vinculada a outra lei penal em vigor. Pela abolitio criminis, se fazem desaparecer o delito e todos os seus reflexos penais, permanecendo apenas os civis. Terceiro, novatio legis impejus. Refere-se à nova lei mais severa à anterior. Vige, no caso, o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quarto, novatio legis in melius. A última hipótese é a da lei nova, mais favorável que a anterior. Além da abolitio criminis, a lei nova pode favorecer o agente de várias maneiras. De acordo com o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, a lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei intermediária. Em caso de vigência de 3 leis sucessivas, deve-se ressaltar que sempre será aplicada a lei mais benigna entre elas. A posterior será retroativa quanto às anteriores, e a antiga será ultrativa em relação àquelas que a sucederem. Se, entre as leis que se sucedem, surge uma intermediária mais benigna, embora não seja nem a do tempo do crime nem daquela em que a lei vai ser aplicada, essa lei intermediária mais benévola é aplicada, de acordo com o artigo 2º do Código Penal. Conjugação de leis. Com a aplicação hipotética das 2 leis em confronto, se poderá escolher a mais benigna. Competência para a aplicação da lei mais benéfica. A aplicação da lei mais favorável cabe ao magistrado que presidir o processo, enquanto não houver proferido sentença ou, se o feito, já estiver sentenciado, ao tribunal que julgar eventual recurso. Leis temporárias e excepcionais. De acordo com o artigo 3º do Código Penal, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o tempo de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Leis temporárias são as que possuem vigência previamente fixada pelo legislador. Leis excepcionais são as que vigem durante situações de emergência.
Essas espécies de lei têm ultraatividade, ou seja, aplicam-se ao fato cometido sob o seu império, mesmo depois de revogadas pelo decurso do tempo ou pela superação do estado excepcional. Retroatividade e lei penal em branco. Revogada a norma complementar, não desaparecerá o crime. O que foi revogado ou alterado é a norma complementar e não a lei. Para os que entendem que a norma complementar integra a lei penal, sendo ela excepcional ou temporária, possui também o caráter de ultraatividade diante do artigo 3º do Código Penal. Assim, pode-se concluir que há de se fazer uma distinção se a norma penal em branco tem caráter excepcional ou temporário. Aplica-se o artigo 3º do Código Penal, sendo a norma complementar ultraativa. Se, ao contrário, não tem ela caráter temporário ou excepcional, aplica-se o artigo 2º, parágrafo único, ocorrendo a abolitio criminis.